Olá! A última vez que parei pra agradecer meus inscritos eu tinha tipo 13, agora... acho que a gente cresceu um pouquinho, né? E eu não sei como expressar em qualquer língua falada por homens ou elfos a minha gratidão por vocês. É graças a vocês que esse pedacinho de bizarrice youtubística tá crescendo. E tá crescendo mais rápido do que eu esperava. Tava pensando que ia demorar pelo menos meio ano pra bater 1000 inscritos. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês, pessoas lindas. Ver cada vez mais gente vindo aqui comentando aquece meu coraçãozinho aviário traumatizado pelo Sonic 2. E pra comemorar a ocasião, resolvi fazer um top 10 momentos bizarros da Christian. E olha, a parte mais difícil foi separar só 10, porque tem infinitamente mais do que só isso. E eu pensei que, já que falar da Cris foi o que fez esse canal crescer, nada mais justo do que falar de momentos bizarros que não tem nada a ver com os gibis. Então, sem mais delongas, aqui está meu top 10 momentos da Christian. Número 10. O inferno de acumuladores. A Cris, por alguma razão, resolveu filmar um tour pela sua casa, o que eu acho uma péssima ideia em qualquer contexto. Quer dizer, por que mostrar para o mundo todo o interior da sua casa? A não ser que você tenha de fato algo interessante para mostrar, senão é só, olha, uma sala, uau, um quarto, isso é inédito! Ainda mais se tem mais pessoas além de você na casa, porque aí você vai expor a privacidade de todo mundo de graça. No caso da Cris, como sempre, a treta é bem maior. Acontece que a Bárbara, a mãe da Cris, é uma acumuladora. Pra quem não sabe, acumuladores são pessoas que sofrem de uma necessidade compulsiva em pegar e guardar objetos. E são ferozmente resistentes à ideia de jogar qualquer coisa fora, por mais inútil que a coisa seja. E como resultado, a casa deles fica... desse jeito. Mano, eu tô tendo uns 10 milhões de gatilhos diferentes só de ver essa casa. Literalmente não existe 1 metro quadrado dessa casa que dê pra andar. Caramba, quer dizer, não dá nem pra ver o chão dos lugares que a Cris mostrou. Sem falar que aquele banheiro tá simplesmente... Cara, eu não tenho nem palavras pra descrever essa porra. Vocês estão vendo aquela mancha marrom gigante na parede? Não deve ter uma colônia de bactérias lá, deve ter uma São Paulo de bactéria pura. E também, nessa época, a Cris tinha vários gatos. Agora, imagina os gatos deixando surpresinhas fecais em todo lugar, porque duvido que eles tenham sequer caixas de areia pra eles. Quanto menos que troquem areia com regularidade. Agora, imagina que esses toletes felinos estão lá fedendo que nem uma desgraça em lugares que ninguém nunca vai descobrir porque tá cheio de tranqueira em cima. Essa casa era simplesmente um perigo sanitário. Imagina quantas baratas, ratos e merda pior não estavam se multiplicando nesse lugar. Agora, imagina ser vizinho deles. Imagina o fedor que vem desse lugar e os ratos e baratas que a sua casa vai ter de graça só porque você deu azar de morar do lado de uma família de doidos. Número 9. Eu vou cortar essa maldita coisa. A consequência direta do tour pela casa foi que os pais da Cris ficaram sabendo que ela upou isso na net, e digamos que eles não gostaram nem um pouco da ideia. A Bárbara, até onde eu sei, nunca nem admitiu que é uma acumuladora. E com a Cris sendo, bem, a Cris, recaiu nos ombros do Bob Chandler a responsabilidade de ser a única voz da razão nesse lar de pessoas problemáticas. Ele sabia que se o departamento de saúde ficasse sabendo da situação da casa, eles poderiam condenar a casa e forçar o casal de idosos e a Cris a saírem de lá. O que se tornou uma possibilidade bem alta, com a Cris tendo cada movimento dela catalogada na internet e com ela divulgando evidência incontestável do estado lastimável daquela casa. Então, obviamente, ele ficou bem prostituto da vida e mandou a Cris tirar o vídeo da internet. Mas, como todos sabemos, uma vez que algo vai pra internet, ela fica lá, porque sempre vai ter alguém que vai salvar e passar o conteúdo pra frente. Então, lá está a Cris, provavelmente a mando dos pais, fazendo um vídeo pedindo aos berros pra tirarem tudo da casa dela da internet. E que ela mandaria policiais, mandaria detetives, mandaria todo mundo sob o poder dela. I want everything about my house off the internet! I'll send in detectives, I'll send in police, I'll send in everything in my power! E mano, eu não consigo tancar ela pulando, mexendo os braços como uma criança. Eu vou deixar isso em loop por nenhuma razão, além de ser engraçado.
E aí, a cereja do bolo. Entra o Bob no quarto e começa a jantar a Cris na frente da câmera. Listen to me. Yes. Listen to me. Yes. Shut that goddamn thing off. I don't care what you do. You get all that stuff off of there tonight. I'm working on it. Go work on it. I am Do working. you realize something? Let me tell you. If the health department of Greene County sees those videos that you put on the damn internet, they could condemn our house and we would have to move out of it. E dá pra ver que, ao contrário da Bárbara, que mima a Cris absurdamente, o Bob não tem medo de ser firme com ela e dizer: você fez cagada, conserta. Só que ele é um velhão sem a menor noção de internet, e ele ameaçou cortar a internet se a Cris não tirasse o tour de lá. Só que o jeito que ele falou isso fez todo mundo na internet apelidar ele como o lenhador da internet. Que você descanse em paz, caro lenhador. Número 8. O surto na convenção. Durante uma convenção chamada Too Many Games, a Cris foi reconhecida por várias pessoas e tirou foto com várias delas. Só que acontece que a Cris estava meio generosa demais com os toques dela. Por generosa, entenda, dar uma bitocona dos infernos na bochecha das pessoas do nada, e sem qualquer consentimento enquanto elas estão posando para tirar foto com ela. O que nos Estados Unidos é visto como desrespeitoso na melhor das hipóteses e assédio sexual na pior. Aqui no Brasil, acho que a maioria das pessoas não ligaria tanto, porque aqui é normal homens e mulheres darem beijo na bochecha para cumprimentar. E a gente também abraça as pessoas bem mais. Mas admito que eu pessoalmente me sentiria desconfortável se alguém simplesmente metesse o beiço na minha bochecha assim subitamente enquanto eu tiro foto com elas. Que foi o que a Cris fez. E como todos sempre supõem o pior, acabou que algumas pessoas reclamaram por seguranças do lugar que a Cris estava deixando as pessoas desconfortáveis. E então a Cris foi convidada a se retirar. E aí, isso aconteceu. Ela simplesmente se jogou no chão nessa posição e simplesmente se recusava a se mexer. E os seguranças estavam tipo sem saber o que fazer, porque eles não podiam simplesmente dar uma de PM brasileiro e merendar a Cris na porrada até a cara dela parecer arte abstrata. Afinal, a Cris é branca. E Deus me livre, polícia tratar negro e branco do mesmo jeito. A Cris acabou convencida a sair quando uma mulher, que é uma professora, usou sua bruxaria de magistério, adquirida depois de anos de trabalho árduo e tortura mental por aguentar crianças e adolescentes irritantes, para conseguir convencer a criança adulta diante dela a tirar o rabo gigante do caminho. Número 7. Reciclagem. Ok, a Cris nesse vídeo curto... Mano, tô pensando como que eu vou explicar isso sem o YouTube tacar um nuke nesse canal. Digamos que a Cris admite ser uma ávida praticante da arte de despentear o palhaço, quebrar azulejo, jogar dadinho, sacudir o todinho, estrangular o careca, trocar o óleo, botar a cobra pra cuspir. Eu posso ficar o dia inteiro nessa. Bom, o ponto é, ela faz isso e digamos que ela recicla o resultado. Por recicla, entenda que ela gosta de colocar um tempero extra na Fanta e mandar pra dentro. Ela diz fazer isso pra não perder crianças não nascidas. Maluco, eu sinto que eu preciso tomar um banho depois de falar isso. Porque eu sinto que minha alma e meu cérebro estão sujos com este conhecimento. E acho também que ninguém falou pra ela que tem ácido dentro do estômago. E que ao fazer isso ela tá condenando as ditas crianças não nascidas a uma morte dolorosa sendo dissolvidas vivas em ácido estomacal. Pra nossa sorte, o animador daquele desenho maluco do Sonic 2 representou bem o que acontece quando a Cris faz isso. Fuck! We're all gonna die! Holy shit, call the Coast Guard! Sem falar que o resultado de esganar o Pikachu é tão ser humano quanto uma semente a uma planta. Número 6. A fúria de Ian Brandon Anderson. Na época em que o infame Liquid Chris estava na ativa, o rolê dele é que ele dizia ser a verdadeira Christian e que havia um impostor usando a conta IBA Chandler.
Só que essa conta era a Christian, que tava nela depois que os trolls hackearam a antiga conta dela no YouTube. E o Liquid Chris dizia que o nome do impostor era Ian Brandon Anderson, que era por causa do nome da conta da Chris, que era IBA Chandler. E deixa eu te falar, isso deixou a Chris prostituta da vida. Porque ela achava de fato que as pessoas estavam achando que o Liquid Chris era o Chris real. E é claro que os trolls caíram matando em cima disso. O que resultou neste vídeo glorioso da Chris gritando com toda a raiva do seu ser que o nome dela não é Ian Brandon alguma coisa. E para as pessoas chamarem ela pelo nome de verdade dado a ela por Deus e pelo urso satânico do shopping. Mano, vocês não têm ideia de quantas vezes eu tive que gravar essa fala até eu conseguir não rir, mano. And another thing, my name is not Ian Brandon something! I am Christian Weston Chandler! So get it through your damn fucking skull and call me the real name that God has been given to me and up there at Regency Square Shopping Center. E como meio de provar que ela é a real, a Chris começa a fazer umas comparações bem engraçadas, tipo, seu medalhão é de papel, o meu é de massa de modelar. E mano, eu adoro quando ela fala, para com isso antes que eu realmente chame a polícia. E aí ela parece que ela entendeu que acabou de admitir que nunca chamou a polícia de verdade nas outras vezes que ela disse que ia chamar. E aí ela continua mesmo assim, achando que ninguém ia perceber. Número 5. Não chama ninguém! Isso aconteceu na época que a Chris já tinha se assumido como transexual. Até esse vídeo, ela estava sabiamente longe da internet e até chegou a cair no esquecimento um pouco. Mas então anunciaram o Sonic Boom, onde fizeram algumas mudanças no design do Sonic. Botaram nele esse cachecol que até que ficou legalzinho e mudaram a cor dos braços dele de bege para azul. E deixa eu te falar, a Chris não gostou nem um pouco disso. Ela ficou mais revoltada do que eu quando eu acordo e vejo que o café acabou. Ela começou a fazer posts no Facebook e no Twitter sobre como isso era um ultraje, quis organizar protestos que obviamente ninguém aderiu, e aí ela resolveu ir pra GameStop da cidade dela e começou a vandalizar as cópias do Sonic Boom dos caras. É claro que os funcionários não foram muito fãs de uma pessoa estranha, claramente instável, simplesmente entrando no lugar e vandalizando a mercadoria deles. Então, eles mandaram ela embora sob pena de chamarem a segurança para gentilmente escoltar ela para a sarjeta mais próxima. A Chris então veio andando toda shed, achando que tá toda badass e fala, não chama ninguém. E no caminho para sair, ela taca spray de pimenta no funcionário da GameStop. Don't call anybody. Detalhe que o cara não fez nada, o bagulho foi totalmente gratuito. E cara, eu não sei se alguém aqui já sentiu o cheiro do spray de pimenta, mas só o cheiro já faz os seus olhos arderem, como se você estivesse cortando 10 cebolas ao mesmo tempo. Agora imagina tomar uma sprayzada direto na cara. Isso é claro que deu ruim pra Chris, que teve um processo de agressão adicionado à sua lista crescente de antecedentes criminais. Em resposta a isso, a GameStop baniu a Chris de entrar em qualquer loja deles no estado inteiro da Virgínia. Número 4. Chris esmaga! Durante a época de ouro do Clyde Cash como troll, a Chris fez alguns vídeos peculiares para tentar intimidar os trolls. Um desses é essa pérola onde ela mostra todo o seu incrível poder físico. You know what makes me angry? This is Clyde. And this is how angry I am for every waking moment that ED page is up. Sem sombra de dúvidas, uma máquina de matar pessoas, de dano cringe, uma verdadeira força da natureza. Se tudo nela fosse pervertido e corrompido, uma figura amedrontadora. Mas não do jeito que ela acha que é. Ela fala no vídeo sobre a página dela na Enciclopédia Dramática, de como ela não é nem um pouco fã dela. E eu adoro como ela claramente não tem força pra rasgar o palhaço no meio e fica lá só espancando o palhaço. Não desse jeito, seus safados!
E aí ela começa simplesmente a rosnar e rugir, mas parece que ela tá se cagando. E cara, olha essa cara. Eu vejo memes nela. E depois ela só para de rugir e olha pro lado, tipo... O que será que eu falo agora? E aí ela simplesmente começa a forçar uma voz grossa e vai falando qualquer coisa. Repara que ela nem tá olhando pra câmera. E temos uma coisa rara de se ver em um vídeo da Cris. Um corte. Ela nunca edita nada nos vídeos dela, mas aqui tem claramente um corte, se liga. E depois do corte, volta com ela falando que vai arrastar o Clyde pela rua na frente de todo mundo e fazer ele comer suas próprias cuecas. Deus do céu, ainda bem que é pra fazer o Clyde comer as próprias cuecas. Porque se fosse pra comer as cuecas da Cris, aí sim seria uma ameaça que eu teria medo no lugar do Clyde. Se eu fosse o Clyde sendo ameaçado disso, eu falaria: desculpa, não faço mais, parei, não me machuque, por favor. PS, descanse em paz, câmera com filtro de mijo. Número 3. Berserker! Aqui... Cara, eu não sei qual é o contexto, eu não sei por que ela fez isso, eu não sei pra quem isso foi direcionado, só sei que isso acontece. Algumas coisas não precisam ser explicadas, apenas apreciadas. Número 2. Prisão! No fatídico dia 1º de agosto de 2021, um maluco do canal Teens Ned filmou isso aqui. Depois que vazou a call da Cris confessando as coisas bizarras que ela fazia com a própria mãe, as pessoas em peso foram denunciar ela para a polícia local. Então, uma ordem de restrição foi emitida para que a Cris não se aproximasse mais da Bárbara. Ou seja, ela tinha que sair de casa pela primeira vez na sua vida e ela estava com o saldo bancário de um desempregado de férias. Em outras palavras, nada, porque toda a grana dela estava na conta bancária da Bárbara. E o rolê de não manter contato com a vítima também engloba não relar a mão em nada que pertença à vítima. E no mesmo dia que a ordem foi emitida, a Cris fez um saque de $700 da conta da Bárbara para bancar a estadia dela num hotel. E arrancar dinheiro da pessoa que você está legalmente impedido de se aproximar meio que viola a ordem de restrição. E acabou que os policiais não precisaram de muito trabalho para rastrear ela até o hotel que ela estava. É claro que os malucos que stalkeiam a Cris direto, noite e dia, souberam aonde ela estava hospedada e literalmente abriram uma live quando a Cris estava sendo escoltada para a viatura algemada. E os malucos começaram a falar com a Cris, e ela começou a falar as merdas bizarras normais dela, do tipo sobre a Dimensional Merge, sobre Sonic 2 e essas merdas. E mano, eu fico me perguntando o que os policiais estavam pensando nessa hora. Tipo, imagina que você só tá lá fazendo seu trabalho e essa maluca começa a gritar merda sobre Sonic 2. Eles merecem um aumento só por ter a compostura de não cair na gargalhada com essa loucura sendo metralhada na direção deles. Tá que esse aqui dá uma risadinha aqui que dá pra ver, hein? Mas pra ser justo, quem pode culpar ele? Número 1. A ligação que mudou tudo. Não tinha como outra coisa ficar no topo dessa lista. Essa call simplesmente mudou tudo na história da Cris. Depois disso, ela deixou de ser só uma pessoa estranha na internet que a gente meio que sentia pena pela merda que ela sofreu a vida toda, pra virar o pior tipo de criminoso que dá pra ser. Nessa chamada entre ela e uma mina que consegue ser pior que ela, chamada Isabella Jenke, a Cris admite em detalhes explícitos e claros sobre o caso dela com a própria mãe. E pelo que ela fala, a Bárbara não estava totalmente ciente do que acontecia várias vezes. E a Isabella fica a cal toda parabenizando a Cris, incentivando ela. Eu acho que não existe nenhuma evidência maior da psicopatia dessa mina do que isso. Tipo, que pessoa normal conseguiria ficar suave desse jeito, enquanto alguém confessa fazer algo tão grotesco com a própria mãe. E quando a Cris responde a pergunta da Isabella sobre como a Bárbara reagiu na primeira abordagem da Cris, ela convenientemente fala que não lembra direito, o que eu apostaria dinheiro que é mentira e que ela só não quis se comprometer. Oh, really? Wow, Barbara. How did she do it, if you don't mind me asking? What was the first move? I don't remember exactly. But that was her first move. But my approach was, I forgot exactly what terminology and approach I used, but
E a Cris tá, tipo, inventando todo tipo de desculpa maluca pra tentar justificar na cabeça doentia dela o que ela fez. Tipo, falando que ouviu a voz de Deus falando que tá tudo bem. E a Isabela, pirada do caralho, incentivando, falando, se Deus falou que tá tudo bem, tá tudo bem. God said this is okay? Yeah, then you don't have anything to worry about if God himself said this is fine. Pra mim, a parte mais revoltante nisso tudo é que mais pra frente a Cris fica falando que performa, digamos, melhor que o pai dela na cama. Yeah, she's got a really sensitive G-spot because apparently I don't believe that Mr. C, any of her past boyfriends and ex-husbands, they haven't really reached and hit her G-spot really Right. with their dicks. Isso dá mais raiva ainda quando você sabe que o Bob Chandler, mesmo sendo um republicano escroto, falou pra Cris que ama ela do jeito que ela é antes de morrer. Enquanto isso, a Bárbara sempre foi abusivaça com a Cris desde que ela se assumiu como transexual. Tipo, cortar o cabelo dela à força, ameaçar ela de morte, e da Cris ter que legalmente trocar o nome dela pelas costas da Bárbara. E ainda assim, a Cris cospe na memória do próprio pai desse jeito, enquanto tira vantagem da própria mãe. Foi apenas alguns dias depois dessa cal vazar que a Cris foi presa e a Isabella Janke teve toda a sua vida de aprendiz de Jeffrey Dahmer exposta na internet. E recebeu todo o hate e ostracismo que ela merecia, mas infelizmente nenhuma punição real pelo que ela faz e pelo que ela fez. Bomba, bomba, um bônus fresquinho. Semana passada, o caso da Cris foi arquivado. Pelo que eu descobri, o defensor público que atuava na defesa da Cris fez um acordo com o juiz e o promotor, algo que nos Estados Unidos eles chamam de plea bargain. Aqui no Brasil, o equivalente disso seria um acordo de não persecução penal, só que aqui isso só cabe em crimes menores. Nos Estados Unidos, isso cabe para quase qualquer crime. E o acordo era que a Cris fosse parcialmente internada em um hospital psiquiátrico e que ela ficasse longe da Bárbara. O que eu acho a segunda melhor opção. Para mim, a melhor opção seria internar a Cris definitivamente em um hospital psiquiátrico. Mas o que importa é que ela tá recebendo a ajuda psiquiátrica que ela precisa desesperadamente. Porque o tempo que ela ficou na cadeia não só não ajudou ela, como piorou a condição mental dela. Porque no tempo que ela ficou na cadeia, ela ficou em solitária. Exatamente o que vocês ouviram. Deixaram a pessoa que fala com amigos imaginários e que não sabe mais o que é real e fantasia, isolada com nada além da sua imaginação, pra você ver que o sistema prisional brasileiro não é o único no mundo que não tem ideia do que tá fazendo. E eu não sei se os termos desse acordo legal proíbem ela de acessar a internet ou não. Mas se não proibirem, ela vai voltar para as redes sociais e para a internet. E se isso acontecer, podemos ter certeza que esse vórtice de desgraça vai ter muitas reviravoltas antes do pior acontecer de novo. E é isso por hoje, meus queridos e minhas queridas. Obrigado por estarem comigo nesse dia muito especial para esse canal. E espero continuarmos até batermos 2.000 inscritos para aí eu fazer outro especial desses. Vejo vocês todos semana que vem e tchau! Ei, psiu! Se você não se inscrever, esse doguinho vai ficar sem carinho na barriga. Mentira, vou fazer carinho na barriga dele até minha mão ficar dormente, mas se inscreve aí, na moral. Pelo anjo... caralho, anjo? Que porra eu tô pensando? Chapado demais. E pelo urso satânico. Ai, meu Deus. E pelo urso... Ai, caralho. E pelo urso no fatídico dia 1º de agosto de Cacete Cachorro,